Fala pessoal! Então, na aula passada, a gente começou a estudar mais ou menos como é que era a aceleração da gravidade. A gente determinou esse valor. Hoje a gente vai entrar no detalhe e exatamente onde eu queria chegar, né? Que é o estudo do movimento vertical. Então, assim, não chega a ser uma matéria nova para a gente, né? Não vai ter muita novidade aqui, mas é importante a gente pelo menos organizar aqui os nomes para a gente ter uma noção melhor daquilo que a gente está estudando, né? Então vai ajudar muito se você tiver na sua cabeça essa separação. Então, o que é o movimento vertical e como é que a gente vai dividir ele? O movimento vertical, galera, ele vai se concentrar quando a gente estiver falando de um movimento de queda nas proximidades da Terra, né? Não é só vertical, a gente aqui está falando de situações do cotidiano onde tem um objeto caindo, né? E aí eu vou mostrar três possibilidades, né? A queda livre. O que é isso, queda livre? Vocês lembram que no experimento eu mostrei a diferença entre uma folha e um caderno caindo? A gente chegou a uma conclusão de que todos os objetos caíam com a mesma aceleração. Só que para a física, você viu que a folha, né, quando ela estava aberta, ela tinha alguma influência. Então, na queda livre, a gente vai desconsiderar essa influência do ar. Então, quando eu falar queda livre, né, e movimento vertical, normalmente, nas questões de física e a forma como a gente vai estudar, a gente não vai considerar a influência do vento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o que seria essa queda livre? Quer dizer que eu não influenciei a queda. Eu simplesmente soltei o objeto. Então, eu estou aqui com uma fotinha que é só para ilustrar, né? Eu soltei o objeto, igual foi o experimento. Eu só soltei a bola. Eu não lancei a bola. E isso vai gerar duas coisas, duas informações. A queda livre ela vai dizer para a gente que a velocidade inicial do objeto é zero. 0 metros por segundo. Porque eu não joguei ele, eu não dei uma velocidade inicial para ele. Eu simplesmente soltei ele gentilmente. Ok? E isso vai caracterizar a queda livre. A aceleração, a gente não falou muito, mas na física a gente costuma definir a aceleração da gravidade com essa letrinha G. Tudo bem? Ela mostra qual é a aceleração que o objeto cai. A gente determinou na aula passada e a gente chegou ao valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí aqui, ó, eu vou deixar indicado, pode ser mais ou menos. Então eu vou botar assim, ó. Eu vou botar uma barrinha entre para dizer que a intensidade dela é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai ver nessa aula o sinal exatamente, como é que isso surge, como trabalhar com ele. Bom, essa é a queda livre. O que é o lançamento vertical? O lançamento vertical, galera, é quando eu adicionar, agora eu estou lançando um objeto. Então eu vou ter alguma velocidade, algum V0. Algum. Vou botar assim, algum. Por quê? Algum, eu quero dizer, eu posso tanto lançar um objeto para baixo, quanto eu posso lançar um objeto para cima. E essa é a única diferença. Em todo caso, nos dois, tanto na queda livre quanto no lançamento vertical, o importante é você entender que a gente está no movimento acelerado. Existe uma terceira situação, que é o lançamento oblíquo, que é muito comum, né? É um jogador de basquete, ele lança a bola. Esse lançamento oblíquo quer dizer, na verdade, que além de ter um movimento para cima e para baixo, a gente tem um movimento que vai, nesse caso aqui, da esquerda para a direita, mas ele também vai para os lados. Tudo bem? Então a bola, além de subir e descer, ela está indo para o lado. Como isso aqui, pessoal, é uma composição de movimentos, a gente precisaria de mais ferramentas para entender esse tipo de movimento. E aí a gente já não estaria numa situação que a gente veio trabalhando. A gente veio trabalhando no movimento unidimensional. Ou seja, só tinha uma dimensão para aquele corpo andar. Ou, por exemplo, para frente ou para trás. No caso do vertical, vai ser para cima ou para baixo, mas ainda é uma dimensão. Aqui no lançamento oblíquo, a gente pode ter movimento para cima, para baixo e para a esquerda e para a direita. A gente precisaria de outras ferramentas que a gente ainda não tem. E aí seria já
uma cinemática vetorial que a gente pode ver lá no terceiro bimestre, né? Terceiro bimestre, eu diria assim, terceiro ciclo, né? Então, nesse primeiro ciclo, a gente está estudando a cinemática unidimensional e por isso a gente vai se concentrar nesses dois carinhas aqui, ó. Então, a gente vai se concentrar no movimento ou queda livre, né? Ser assim, vermelhinho. Ou na queda livre, ou no lançamento vertical. Qual é a diferença dos dois? É importante você ter esses nomes, porque às vezes quando a gente lê o texto da questão, a gente já recebe essas informações e elas já têm algum significado para a solução. Mas, em todo caso, a gente vai estar no movimento acelerado. O importante é você saber que na queda livre a gente já sabe a aceleração. Então, a aceleração aqui, ó, tecnicamente, já é dada. E quanto que ela vai valer? Bom, a intensidade dela, como eu falei agora há pouco, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer, aproximadamente. Então, a questão, às vezes, pode se omitir de falar isso. Isso pode estar, sei lá, no começo da prova, ou pode mandar você fazer esse arredondamento. Mas é importante, se ela especificar, considere, às vezes vem no texto da questão, considere que a aceleração da gravidade é 9,81, você vai ter que usar esse 9,81. Tudo bem? Então, vamos aplicar, né, isso. Vamos para um... Tá gravando? Tá gravando. Vamos aplicar isso agora numa situação que aconteceu, né? Então, pessoal, agora a gente vai falar então do Kevin, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que aconteceu naquela tarde. Naquela tarde o Kevin viveu mais do que todos nós em um único dia, né? Engraçado que eu sempre vou na Praia da Barra. Ninguém nunca me fez uma proposta do que ele recebeu. Não sei se é porque eu tenho cara de pobre ou qualquer coisa assim, algum tipo de preconceito, mas ninguém nunca me ofereceu nada na Praia da Barra. Mas enfim, a ideia que todo mundo sabe é que o Kevin teria caído aí do quinto andar, né, de um prédio. Então eu pesquisei aqui e achei a altura da queda dele, de 15 metros. Então, duas perguntas podem ser interessantes, por exemplo, principalmente para perícia, por exemplo. Quanto tempo ele ficou na queda, qual foi o tempo que levou para ele cair e qual foi a velocidade final que ele atingiu antes, né, de tocar o solo ou bater onde ele bateu em primeiro lugar. Isso pode ser importante para a perícia para definir se realmente aconteceu o que aconteceu naquele quarto lá, né? Então é o seguinte, aqui a gente tem que tomar alguns cuidados que eu não entrei em detalhes, né? Porque existe um formalismo na física, mas ele começa a importar. E esse formalismo é a definição do seu zero. Então é a orientação do seu eixo, né? Você vai adotar um eixo e definir um seu zero. Como assim definir o meu zero? Então é o seguinte, quando a gente está no movimento vertical, né, o objeto começa em algum lugar, né? O Kevin aqui tinha alguma altura. Então, essa altura aqui, de 15 metros, você pode fazer duas coisas. Você pode considerar que o seu S0, ele vai de um S0 a um SF nesse movimento, não é? Você pode considerar que aqui é o começo do movimento e aqui é o seu zero. Não é o comum, não. O mais comum é você pensar que ele começou naquela altura inicial de 15 metros. E que ele terminou na altura zero, que é o chão. Você pode pensar, sim, lógico, o chão é o zero. Mas não é bem verdade, galera. Às vezes a gente está, por exemplo, a gente pode estar fazendo experimentos de física num andar, e aí o nosso zero não é o chão necessariamente, pode ser o piso do andar. Eu por exemplo, aqui estou no segundo andar. Se eu for fazer alguns experimentos, eu considero a minha altura não a da casa ou do chão. Eu posso fazer essa consideração como se o meu zero fosse o primeiro andar da casa. Então você poderia sim chegar e dizer assim, ó, olha, o meu S0 é 0 e o meu final é 15. E aqui você vai entender por que eu não botei ou por que eu falei, vamos ver qual é o sentido ou qual é o sinal da aceleração da gravidade. Por quê? Porque aqui começa a entrar um detalhe importante, que é a adoção do seu eixo. Você adota um eixo de orientação quando você faz essas escolhas. Às vezes você faz inconscientemente e não percebe que está fazendo essa orientação. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Quando eu defini 0 embaixo e 15 em cima,
eu meio que disse que existe uma régua no meu problema físico que aponta para cima. Tudo bem? Diferente do outro caso. No outro caso, eu disse que existe uma régua que aponta para baixo. Eu estou falando isso por quê? Porque pode ser que você erre muita questão sem perceber por que o seu sinal não dá certo, por que aparece um número negativo onde não devia ter. Isso pode atrapalhar você a resolver a questão. E é aqui que entra o problema. O problema entra justamente aqui. Porque assim que você adota esse eixo, a gravidade, a aceleração da gravidade, ela precisa ser coerente, ela precisa estar junto com o sentido do eixo. A gravidade aponta para baixo. Se o seu eixo está para cima, então se ela aponta para baixo, ela está nesse sentido, então o valor dela tem que ser negativo. Então tem muita gente que erra as questões que não sabe o que está acontecendo aqui. Porque erra na hora dessas escolhas e na hora de escolher a gravidade, faz essa primeira escolha aqui, desse lado, e escolhe uma gravidade positiva. Do outro lado, se está para baixo a orientação, então eu também, e a minha gravidade continua para baixo, porque ela é sempre, né, para aquilo que a gente convenciona chamar de baixo. Então, nesse sentido aqui, por estar casando, está na mesma orientação, então aqui a gravidade seria positiva. Então, em todo caso, é importante entender que tudo depende do eixo. Professor, mas qual que eu escolho? Qual que é o certo? Não tem certo, é você que escolhe. É você que está fazendo o problema. Você que é o cara que está definindo tudo isso. Mas eu recomendo você sempre fazer essa consideração aqui, ó, que o seu chão vai ser o seu zero. Porque a chance de você errar com ela é menor. Tranquilo? Mas, às vezes, algumas fórmulas ou algumas coisas assim ficam mais rápidas no outro lado. Mas tem um risco de erro. Então, eu prefiro fazer pelo lado esquerdo. Então, vamos responder essas perguntas aqui, ó. Vamos descobrir qual é o tempo de queda do MC Kevin e qual é a velocidade final quando ele chega, né, no impacto do solo. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Pegar as equações do movimento. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. O que eu tenho de informação? Eu tenho as posições, eu tenho a aceleração e é uma queda livre. Então V0 já é zero também. Eu vou botar aqui no cantinho para ilustrar para vocês. V0 é zero. S, que seria a posição final dele, é zero. A posição inicial é a altura. E a aceleração, a gente viu que a gente orientou um eixo, então ela tem que ser negativa. Tudo bem? Menos 10. Substitui os valores. 0 mais. Aqui é 0 também. Ih, 0, 0 não, calma aí. Posição inicial é 15 mais 0 vezes t menos, então aqui vai ficar menos 10 sobre 2t ao quadrado. Simples assim. Então repara aqui, ó, esse menos, quando eu botei aqui, esse 15 fica menos 15, eu vou passar ele para a esquerda. Menos 10. Vou dividir 10 por 2 dá 5. Ficou assim. Agora ficou negativo com negativo. E isso pode ser assim, ó, escrito positivo. Cortou o sinal. E 15 ao quadrado sobre 5. E o tempo dá raiz, que tem que passar a raiz de 3. Raiz de 3, pessoal, fazendo a calculadora aqui, 3 raiz, 1,7 segundos. Se eu não faço da forma como eu falei, eu não tomo cuidado com o sinal, era possível que aqui nessa parte onde se cancelou o negativo com o negativo, só ficasse um lado negativo. E aí a raiz negativa você não ia conseguir resolver, você acha que tem um erro. Então, por isso que é importante essa preocupação com o eixo. Agora, vamos responder a velocidade? Qual é a equação? V é igual a V0 mais AT. Se eu não tivesse esse tempo que eu já acabei de calcular, eu poderia usar a equação de Torricelli. Porque a equação de Torricelli, lembrando, ela pede ou ela dá
Velocidade inicial, final, aceleração e o espaço percorrido. A gente tem espaço percorrido, 15, aceleração, e a gente tem velocidade inicial. A gente poderia determinar a velocidade final direto com ela. Mas eu vou fazer por aqui, porque velocidade eu já sei que é 0, velocidade inicial. A aceleração é 10 e o tempo é 1,7. Tranquilos? Então a velocidade final foi de menos 17 metros por segundo. E para converter isso, a gente chega ao valor de, só multiplicar por 3,6. 61,2 km por hora. E essa foi a velocidade final. Menos. Esse menos, pessoal, ele serve para indicar de novo. Aí a gente volta para interpretar o problema. Serve para identificar que essa velocidade está contrária ao eixo. Então, realmente, a velocidade dele ela vai terminar contrária ao eixo que a gente orientou, que estava para cima. Beleza? Agora, no outro caso, você chegaria a uma resposta positiva. Essa resposta positiva ia dizer, olha, está no mesmo sentido do eixo que você orientou. Tranquilo? Então, acho que é isso, tá? A importância do eixo, a importância de escolher um zero adequadamente e a importância de manter uma orientação. Tudo bem? Então, acho que basicamente é o que tinha para hoje. Beleza? Próxima aula, a gente faz o lançamento vertical.